Oi, pessoal. Meu nome é Marta, esse é meu esposo Rui. Nós fazemos parte de uma comunidade católica chamada Comunidade Missionária São José, aqui de Brasília. E estamos aqui hoje para refletir com vocês sobre a nossa postura diante das tribulações da nossa vida. Pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine e pedimos ao Espírito Santo que ilumine os nossos ouvidos também, para que aquelas pessoas que estão ouvindo possam também tirar algum proveito dessa palavra de hoje. Então, começando aqui com uma palavra do Salmo 33, versículo 20, diz assim: são numerosas as tribulações dos justos, mas de todas o livra o Senhor. Nós temos 40 anos de casado e já passamos por muitas dificuldades em nosso casamento, por muitas tribulações com filhos, com doença, financeiras, de relacionamento, dificuldade no relacionamento. E de fato, essa palavra ela se cumpre na nossa vida. De todas as tribulações, o Senhor nos livrou. Mas quando estávamos vivendo a tribulação, quando estávamos passando por aquela tribulação, a gente às vezes perdia essa noção de que Deus estava conosco naquele momento. A gente não entendia, né? Tivemos uma vez que o nosso filho teve um AVC e ficou internado na UTI, e nós achávamos que ele ia ficar inválido para sempre. E tudo isso, enquanto a gente passava por essa tribulação, a gente não entendia, a gente subia ao nosso coração a tentação, às vezes, de questionar Deus, de culpar a Deus, de se rebelar contra Deus, de dizer para Deus: nós não merecíamos isso. Nós temos nossas falhas, mas não merecíamos um castigo tão pesado. E às vezes, irmãos, as pessoas não compreendem, ou não percebem Deus nesses momentos difíceis. E se revoltam, e dão a causa por perdida, e debandam do caminho reto, do caminho de Deus. Acha que Deus não está sendo justo com ela. E nós estamos aqui para dar esse testemunho, sabe? De que de todas as tribulações o Senhor nos livrou. Que nós temos uma maneira de passar por essas tribulações. Vamos dizer assim, a maneira correta, a maneira que nós aproveitamos melhor as tribulações. Porque, embora Deus nos permita as coisas ruins, permita que elas aconteçam na nossa vida, sendo nós bons ou maus, as tribulações não contemplam só as pessoas más, elas contemplam também as pessoas boas, as pessoas que, vamos dizer assim, que buscam a Deus ou que estão tentando fazer o certo. Mesmo essas pessoas se deparam na sua vida com grandes tribulações, com grandes dificuldades, às vezes acidentes, às vezes um problema com o filho, às vezes um problema de desemprego, de falta de dinheiro, de falta de meios de sustentar sua família. Então existe uma gama de situações difíceis que Deus nos permite passar. Sabe, irmãos, Deus não nos trata como crianças. Deus não nos livra das dificuldades que nós temos que passar. Só que Deus tem um plano. Sabe, na perspectiva de Deus, Deus tem uma perspectiva de eternidade. Deus nos olha de uma outra perspectiva, não da nossa. Às vezes nós só compreendemos a nossa existência aqui, mas Deus nos olha com uma perspectiva eterna. A nossa existência, que o tempo nosso de vida aqui na Terra é insignificante diante da eternidade que nós viveremos. Então Deus atua na nossa vida para nos trazer o bem eterno, para nos garantir uma vida eterna, sabe?
para nos dar o gozo eterno. Então, se eu sou servo de Deus, se eu estou caminhando com Ele, né, se eu sou filho dele, e Ele percebe que eu preciso de ser quebrantado, de ser transformado, de passar por alguma coisa assim forte, sabe, impactante, que me desinstale do meu comodismo, que me desinstale dos meus vícios de caráter, que acelere o meu crescimento, que faça movimentar o meu aperfeiçoamento. Deus permite. Deus permite porque Ele sabe que vai tirar lá na frente um bem muito maior para mim, para minha vida, para minha família. Então, nós temos que compreender que quando estamos passando por alguma coisa, eu sei que o momento é difícil, eu sei que às vezes é difícil eu olhar para esse momento da minha vida e agradecer a Deus e louvar a Deus e ter aquele sentimento de compreensão que Deus está querendo um bem para mim, porque eu estou sentindo mal, eu tô sendo esfolado, eu estou sofrendo. Como é que eu vou achar que Deus me ama? Mas ao contrário do que a gente pensa, Deus não nos abandona nesse momento. É como aquela Pegadas na Areia, né? Que tem até uma música, tem vários pensamentos e várias pessoas falam e refletem nessa poesia, né? Que é muito verdadeira. E a pegada que você esteve nos braços de Deus no momento da tribulação. Você vê só uma pegada na areia. Enquanto você está caminhando com Deus, você vê duas pegadas, a sua e a dele. Mas quando a tribulação te apresenta para você, Deus te carrega no colo. Então aquela única pegada não é você sozinho, é Deus te carregando. Né? Então como diz o Rui, vários momentos nós tivemos tribulações. Mas em todas o Senhor nos carregou. Não permitiu que nesses 40 anos a gente se separasse, por exemplo. Que é o caminho que muita gente traça, né? Não está dando certo, vamos separar. Ou então, aquele filho não está muito legal, vamos abandonar. Deus mandou essa doença, também não vou na igreja. Quanto mais eu rezo, mais sobração me aparece. Então, são várias coisas que a gente coloca no coração que não são verdadeiras. Deus está conosco em todos os momentos e principalmente nos momentos mais difíceis. Então a gente é consolado, a nossa alma é trabalhada e nós vamos vivendo como todo mundo, cristãos, não cristãos, de qualquer que seja a religião, as pessoas estão debaixo do sol e passam por tribulações. A diferença está na nossa postura diante dessa tribulação. Será que nós vamos esbravejar, ou falar contra Deus, ou chutar o balde e deixar para lá e fazer coisas que não são boas para nós? Então, quando a gente se apega a Deus e coloca nele a nossa confiança, nesses momentos, ele dá o retorno e a gente recebe esse retorno. Então, quando você atravessa, que Deus te coloca no chão novamente, você finalmente atravessou a tribulação, você olha para trás e, poxa, eu estava sendo carregada realmente. Mas isso precisa de uma postura de fé, uma postura de confiança em Deus, mesmo que você chore. Né? Na Bíblia tem as lamentações de Jó, e Jó reclama tudo. Quem já leu Jó sabe disso. Né? Jó lamenta tudo que ele perdeu, lamenta, mas em nenhum momento ele deixa de confiar em Deus ou então fala mal de Deus. Em todos os momentos ele está ali confiando em Deus. E isso depois, no final do livro de Jó, né, quem lê o livro de Jó, vê que ele tem uma recompensa muito maior do que a que ele esperava também. E também nós, no final de nossa vida, se passarmos pelas tribulações, e se essas tribulações fizeram o propósito delas em nossa vida, sabe? Se essas tribulações renderem os frutos que ela deve render em nossas vidas, nós seremos como Jó, né? Só que a nossa riqueza final será a vida eterna. Jó teve bens materiais em 7 vezes mais, né?
Mas nós, né, a promessa de Deus é essa, que no final de nossas vidas, nós receberemos a recompensa por ter suportado a tribulação e por ter nos mantido firmes na retidão de nossa vida. Jó se manteve firme na retidão da vida dele. Essa é o fruto, né, que Deus quer colher. O lucro que nós colheremos é esse. E a promessa de Deus é essa: eu estarei contigo todos os dias até o final. Amém? Amém. Espero que a mensagem tenha ajudado você. Se estiver passando por alguma tribulação, saiba, em breve acabará. Amém. Toda tribulação é passageira. O pessoal diz assim, não há mal que dure para sempre. Então, isso vai passar e você vai sair muito melhor depois dessa tribulação. Amém? Fique com Deus. Deus os abençoe. Amém.